Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Juliana e vamos à nossa aula de língua portuguesa. Estamos falando sobre arte em versos, vendo a questão de sílaba tônica, que é aquela sílaba forte das palavras. Estão lembrados do poema que nós vimos dos animais? Vozes de animais, que nós circulamos, sublinhamos, sílaba tônica, reconhecemos as oxítonas que tinham aqui neste poema, que são quais? As palavras até, fugir e pardal. Agora vocês vão encontrar aqui neste poema a resposta do exercício número 4. Quais são as palavras paroxítonas que tem ali? E são bastantes, né? Então, olha lá. Você vai dar uma pausa, vai fazer para depois fazer a correção. Combinado? Então, as palavras paroxítonas que nós podemos encontrar são canta, mestre, pato, rato, grunhe, porco, medroso, dormindo. Não vai caber ali. Dormindo, continua. Enquanto, tem bastante. Enquanto, cuco, trina, lindo, gorjeios, grasna, corvo, ruídos e feios. Todas essas palavras que tem no poema são paroxítonas, ou seja, aquelas que têm a penúltima sílaba tônica. Então, olha lá, cantar, última, penúltima, então a sílaba tônica can, então é uma palavra paroxítona, certo, pessoal? Última, penúltima, paroxítona, ok? Vamos então ao exercício número 5. Quais são as palavras proparoxítonas que tem no poema? Então, ó, a última sílaba tônica, a palavra é uma oxítona. A penúltima sílaba tônica, a palavra é uma paroxítona. E a penúltima sílaba tônica, a palavra é uma proparoxítona. No poema, qual é a palavra proparoxítona? Isso, eu tô escutando uma criança falar, professora, não tem proparoxítona no poema. Exatamente, no poema não tem nenhuma palavra proparoxítona. Então, nós vamos escrever, não há palavras proparoxítona. Não há palavras proparoxítonas. Proparoxítonas. Certo? Então, o número 5 é isso. Nós vimos, então, que existem as sílabas tônicas, que são aquelas sílabas fortes das palavras, ok? Que nem todas são acentuadas. Nós temos até, inclusive, aqui o exemplo de ruídos, que tem aqui o i com acento, que fica fácil da gente identificar a sílaba tônica. Mas e as palavras com acentos? Quais são os tipos de acento? Nós temos o acento agudo e o acento circunflexo. Qual que é a importância de acentuar as palavras, pessoal? Vocês conseguem imaginar isso? Vejam bem aqui comigo.
a importância do acento nas palavras. Palavras que só tem o acento de diferença na grafia, ou seja, na escrita. Muda totalmente o significado, não é? Veja aqui o exemplo. Bebê e bebe. Olha lá, o acento, esse acento aqui, que nós muitas vezes chamamos de chapeuzinho. Deixa eu apagar aqui a resposta do quadro para a gente fazer aqui juntos, ok? Este acento aqui, que muitas pessoas... Opa, desculpa. Que muitas pessoas chamam de chapeuzinho, é o acento circunflexo. Então, bebê e bebe. A fruta, olha, este aqui é uma troca e um erro muito comum entre as pessoas. Olha, coco não tem acento. Agora, cocô tem acento. Imagina, você coloca lá, muitas pessoas, às vezes, por desconhecer, coloca aqui. Aqui vende-se coco e põe um acento. O que a pessoa está vendendo ali? Cocô. Viu? Que diferença que faz colocar o acento no lugar certo ou não colocar o acento? Cágado, o animal cágado. Se eu não colocar esse acento aqui, ó, que é o grampinho que muitas vezes falam, que é o grampinho da vovó, que é o acento agudo. Então, aqui o acento circunflexo e o acento agudo. Se eu não colocar o acento agudo quando eu vou escrever cágado, eu vou escrever a palavra o quê? Cagado. Uma palavra feia até, né? Sabiá, o passarinho, tem um acento agudo. Se eu não colocar, vai ficar sabia. Babá, que cuida de criança. Se eu não pôr acento, vai parecer baba, de que tá babando. Pais, os meus pais. Se eu colocar o acento, vai virar país. Camelo, o animal camelo. Se eu colocar o acento circunflexo no O, vai ficar camelô. Aquelas lojinhas que tem às vezes em centros das cidades para a venda de produtos mais baratos, às vezes encontramos nos camelôs. Carne, a carne que tem o bife que eu encontro no açougue. Se eu colocar o acento circunflexo, eu vou transformar em carnê. Muitas pessoas chamam de carnê de pagamentos, de contas ou algo assim. Então vejam aqui a importância do acento. A confusão que pode ser às vezes se eu não colocar o acento nas palavras. Então vamos lá. Leia as seguintes palavras e observe as que têm acento. Sofá, gato, pássaro, caneta, abóbora, brinquedo, livro, jacaré, cipó, túnel, telefone, futebol, bicicleta. Pediu para a gente observar principalmente as que têm acento. Vamos reler as palavras somente com acento? Sofá, pássaro, abóbora, jacaré, cipó, túnel, certo? O acento usado nessas palavras se chama acento agudo. Ele é colocado somente sobre vogais. Nós não encontraremos acento agudo em consoantes. E serve para indicar a sílaba tônica, ou seja, aquela sílaba forte. Quando usado sobre as letras A, E, O, indica que elas têm um som mais aberto. A, E, O. Se eu colocar o circunflexo, vai ficar um som mais fechado, ok? Já vamos ver sobre isso. Agora, observe outro grupo de palavras. Vocês vão repetir em voz alta conforme eu for falando, ok? Judô, purê, crochê, você, ângulo, sonâmbulo, estômago, metrô. Então, qual é o acento que nós temos aqui agora?
circunflexo. Vocês perceberam que quando eu falo a sílaba do acento circunflexo, fica um som mais fechado. Então, veja aqui, ó, cipó, ó, pó. O ó foi aberto, ó. E no metrô, que o seu acento é circunflexo, fica o, metrô, certo? O acento usado nessas palavras se chama acento circunflexo. Ele é colocado somente sobre as vogais e serve para indicar a sílaba tônica e o som fechado das letras A, E e O, certo? Continuando. Vamos praticar aqui. Mão na massa. Número 1. Em quais letras do alfabeto usamos acentos? Nas vogais ou nas consoantes? Nas vogais. Então, número 1, nós vamos fazer o X lá nas vogais. Nós não utilizamos em consoante, certo? E para que servem os acentos que nós vimos até agora? Ele serve para marcar a sílaba tônica da palavra. Então, vamos registrar aqui. Servem para indicar a sílaba tônica das palavras. Então, os acentos servem para indicar a sílaba tônica das palavras. Número 3. Associe adequadamente. Letra A, acento agudo. Letra B, acento circunflexo. Indica o som fechado das vogais A, E e O. Então, quando eu fecho para falar, ó, metrô, vovô, eu uso o acento circunflexo. Então, número 3, a primeira ali, a letra B. Indica o som aberto das vogais A, E e O, como nós vimos lá, cipó, por exemplo, é o acento agudo. Então, letra A. Agora, no exercício 4, você vai pesquisar em revistas, livros que você possa recortar palavras que tenham acento agudo e palavras que tenham acento circunflexo. E aí vocês vão recortar e colar nos espaços marcados. Eu, por exemplo, fiz aqui algumas palavras. Acento agudo, eu usei a palavra água, aéreo, gramática, xícara, pé. Olha lá o acento agudo. E o acento circunflexo, eu usei gênio, 3, infância, lâmpada. Foram alguns exemplos. Então, aí agora você vai recortar, vai buscar em diversos materiais as palavras com os respectivos acentos e colar nos locais indicados do livro. Certo, turma? Dando continuidade à questão da acentuação das palavras, vamos ver a questão da acentuação de palavras monossílabas e oxítonas. Monossílabas, mono, um só. Monossílabas são palavras com uma sílaba. Vamos ver aqui. As palavras formadas por uma única sílaba são chamadas de monossílabas. Elas são acentuadas quando terminam em a ou as. Por exemplo, aqui a palavra pá. Ela é acentuada, terminou em a. Quando ela termina em é ou es, o pé, a palavra pé. O ou os, a palavra pó. São monossílabas acentuadas, ok?
As palavras oxítonas, aquelas em que a sílaba tônica é a última, são acentuadas quando terminarem em. Então, nós vamos acentuar as oxítonas quando a palavra terminar em a ou as. Por exemplo, maracujá. Termina em a, acento agudo. Café termina em e ou es. Tem acento também. Se a palavra termina em o ou os, como paletó. Se a palavra termina em, como por exemplo, neném. Opa! Ou quando ela termina em ens, como parabéns. Quando as palavras têm essa terminação, ó, as palavras oxítonas, aquelas têm a última sílaba tônica. Se elas terminam com a letra A, as, E, es, O, os, em ou ens, nós vamos acentuar, ok? Sobre isso, vamos então aqui à nossa sessão Mão na Massa. Apenas uma palavra de cada grupo deve ser acentuada. Acentue-a adequadamente. Consulte o dicionário caso tenha dúvida. Então, se você não identificou aí, não sabe qual é a palavra acentuada, qual é a sugestão? Procurar no dicionário. Muito bem. Ameixa tem acento? Não. Abacaxi tem acento? Também não. Cajá. Nós estamos falando da oxítona, certo? Aqui no caso, porque a palavra cajá, ela termina em a e a última sílaba é a tônica. Então, é uma oxítona terminada em a, então ela tem acento. Então, nós temos aqui que acentuar a palavra cajá. Vamos ver a segunda aqui, segunda coluna. Urubu tem acento? Não. E jacaré? Ela é uma oxítona terminada em E. Então, ela é acentuada? Sim. Como que eu sei que é uma oxítona na palavra jacaré? Porque o uré, ele é uma sílaba tônica. Então, última sílaba tônica terminada em E, eu vou acentuar, ok? Terceira coluna. Opa, desculpa, pessoal, faltou a palavra javali. A palavra javali eu acentuo? Não, eu não vou acentuar. E por último, a terceira coluna. Sofá. Qual que é a sílaba tônica da palavra sofá? Sílaba forte. Sofá. Isso é o fá. Então, o fá é a sílaba tônica da palavra sofá. Termina em a, eu vou acentuar. Muito bem. A palavra mesa tem acento? Não. A palavra cama tem acento? Não. Então, dessas palavras aqui, nós acentuamos cajá, jacaré, sofá. Vocês perceberam que eu fui falando, dividindo essas palavras em sílabas? Lembram o que são as sílabas? São as partes da palavra. Então, a palavra cajá tem quantas sílabas? 2. Cajá. E a palavra jacaré? Jacaré. 3 sílabas. Jacaré. E a palavra sofá? Sofá. Quantas sílabas? 2 sílabas. Todas essas aqui são oxítonas. Por quê? Porque a última sílaba é a sílaba tônica. E se eu perguntar assim, pessoal, e a palavra cama? Ela é uma oxítona? Não, por quê? Qual que é a sílaba tônica da palavra cama? Veja bem, quando a gente fala cama, aonde que eu
tô fazendo força mais para falar. Qual é a sílaba forte, a sílaba tônica? O K. Então, olha lá. Cama. A sílaba tônica é o K. É a penúltima sílaba. Ela é uma paroxítona, porque a penúltima sílaba é a sílaba tônica, certo? Só para relembrar. Vamos ao exercício número 2. Acentue os monossílabos quando necessário. O que são monossílabos mesmo? São palavras que têm apenas uma sílaba. Por exemplo, lua. Lua tem uma sílaba. Eu não faço lua, lua. Tudo junto. Eu acentuo a palavra lua? Não. E a palavra ré? Quando eu falo, vou dar a ré no carro, que é a mesma coisa que andar de marcha ré. Tem o acento? Sim, nós vamos acentuar. Deixa eu escrever aqui. Número 2. Vou trocar para ficar... O preto realmente está muito fraquinho. Então, nós temos a palavra ré. Ok? Bom, tem acento? Não. E a palavra 3, do número 3? Tem. Qual que é o tipo de acento que vai no 3? É um som um pouco aberto ou um som fechado? É um som fechado. Então, nós vamos usar o circunflexo. A palavra já. 1, 2, 3 e já. Vai já fazer isso. Isso, tem acento. Qual que é o acento? Agudo, porque o som aberto. Palavra chá, de tomar um chá, tem o som aberto e ela recebe o acento agudo. A palavra mel tem acento? Não, não tem acento. O pé, nós já vimos aqui anteriormente que tem um acento, eu falo ele aberto, então é o acento agudo. E a palavra mês? Tem acento, eu falo mês ou mês? Mês é mais fechadinho, então é o acento circunflexo. Certo? Então, vimos agora mais um pouquinho sobre a questão da acentuação das palavras monossílabas. Elas são monossílabas porque elas têm apenas uma sílaba. As palavras acentuadas, que são oxítonas, que são aquelas que têm a última sílaba tônica e tem a terminação em A, em E, em, ens. Lembrados? Então, pessoal, vamos ficando por aqui e nos vemos em breve em mais uma aula de língua portuguesa. Certo, turma? Um beijo carinhoso e cuidem-se. Tchau, tchau!